Nós vamos falar hoje sobre dom de discernimento. Então, vamos lá. Dom, por definição, é a ação de passar ao trem, a outra pessoa, a posse ou usufruto de algo. É um bem ou graça recebido. A aptidão inata para fazer algo, inclinação. Existem duas definições para inato. Tem aquilo que é nato, que nasceu contigo, é uma coisa que você faz assim, facilmente. E tem aquilo que não nasceu contigo, mas você, com perseverança, com diligência e trabalhando em cima disso, você passa a fazer a coisa bem. Isso é direcionado, você recebe isso, não é? Ninguém aqui nasceu sabendo tudo. Então, teve uma coisa que você precisou se esforçar, se dedicar, até que isso realmente fosse uma coisa mais fácil de acontecer. Então, dom é a arte de passar ao trem a posse ou usufruto de algo, é uma graça recebida, uma aptidão inata, uma inclinação. E discernimento é a capacidade de compreender situações, de avaliar as coisas com clareza, conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer distinção entre duas ou mais coisas. Dom de discernimento, então, é um dom do Espírito atribuído por Deus. O dom de discernir é um dom dado por Deus através de seu Espírito para perceber, distinguir, diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos e não sentimos. É a graça de ver o invisível, a percepção do Espírito do que está acontecendo no Espírito. Então, o dom de discernir espiritualmente é aquilo que eu consigo, quando eu consigo perceber aquilo que está acontecendo no mundo espiritual e eu passo a me mover conforme isso. Estava conversando no meu discipulado. Eu não sei se você já teve isso, no momento de adoração, por exemplo. Às vezes, você está sentindo que, a gente brinca até, está vindo uma onda. Você está ali no louvor e tal, e você percebe, não aconteceu nada ainda, mas eu não sei se você já teve essa impressão. Você percebe que a coisa vai crescer. E aí, antes que ela aconteça, você percebeu o ambiente. Aí logo depois entra, o pessoal sobe, vem a bateria e tudo mais. Essa percepção, antes, é o discernimento que você está tendo do ambiente em que você está. Às vezes você fica incomodado com alguma coisa. Poxa, eu estou vendo aquela pessoa, eu não sei o que eu tenho que falar, mas eu sinto que eu tenho que fazer um contato com essa pessoa. Deus está te entregando, te concedendo discernimento. É aquilo que a gente ainda não conseguiu ver. O objetivo do dom de discernimento é sondar a natureza do que está velado, daquilo que está oculto. E muitas vezes mesmo, o primeiro véu que precisa ser removido, ele está no nosso coração. Desde eu senti que devorar por tal pessoa. Eu falo isso por quê? Porque vários de nós, essa comunidade é uma comunidade que ora muito um pela vida do outro, profetiza muito na vida do outro. E eu sei que se você faz parte dessa comunidade, já teve a oportunidade de orar com alguém, a primeira coisa que você teve que romper é: eu vou, não vou. Eu vou, eu não vou, eu falo ou não falo, me pediram para orar e eu não sei o que orar. Você sente que deve, mas não sabe. Então, muitas vezes, o primeiro véu que você precisa tirar é aquele que está no seu coração. Esse é o dom que permite identificar que origem está impulsionando ou influenciando uma ação, uma situação, um desejo ou uma decisão a ser tomada. Então, é o dom que vai me ajudar a identificar que origem está impulsionando essa atitude. Que origem está influenciando essa decisão que eu preciso tomar ou que outra pessoa está tomando. E o livro de 1 Coríntios 12 inicia... Vai lá comigo em 1 Coríntios 12. Vou olhar aqui, né? 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou de outra, foste fortemente atraídos para os ídolos do mundo, é isso? Mudos.
Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor e não ser pelo Espírito Santo. Por que eu estou lendo 1 Coríntios 12? Porque diz que é um dom do Espírito atribuído por Deus. E começa falando, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. E aí lá no versículo 12, porque ele fala vários dons aqui. Lá no versículo 12 ele fala, porquanto... É o 12? Eu botei aqui está diferente, isso que dá, né? Não é o 12 não, peraí, que eu vou achar. Tá aqui, é o 10, desculpa, no 10. Vou ler desde o 8. Pelo Espírito a um é dado sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar. Versículo 10. A outro poder para operar milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Você vê aqui que no capítulo 10, ele fala do discernimento do Espírito e ao lado ele fala variedade de língua, interpretação de línguas e dons de profecia. A posição do dom de discernimento nessa lista, ele está então no meio dos dons vocais, aquele em que você utiliza da sua fala para que aconteça. Você recebe do Espírito e age conforme o Espírito, mas você precisa da sua voz, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, isso sugere que para todos esses, eu preciso de discernimento. Porque eu preciso entender se essas comunicações vocais procedem de Deus ou se possuem outras origens. Então, eu preciso ter discernimento. 1 João 4 fala que nós devemos, toda profecia deve ser discernida. E você deve julgar, tá? Essa palavra mesmo lá, você precisa discernir, saber se ela procede de Deus ou não. Então, nós devemos discernir quando vem uma profecia para a gente. Se você precisa... tem alguém falando em línguas. Se ele está falando... falar em línguas é edificação própria. Mas, às vezes, você vê que acaba que a pessoa está falando alto, você está ouvindo a pessoa falar em línguas. Ela está se edificando. Se tiver alguém que faça como chama? Interpretação. Se tem alguém que faça a interpretação, essa pessoa deve interpretar, para que edifique não apenas aquela pessoa, mas os demais. Então, eu preciso ter discernimento, senão todos esses dons espirituais em que eu preciso de voz, eles não serão completos. Eu não vou ter plenitude nisso, se eu não tiver discernimento. Um dos exemplos iniciais que a gente pode ter sobre falta de discernimento aconteceu lá no Éden, ainda com Eva, em Gênesis 3, do 1 ao 7. Onde Eva não é capaz de discernir quem fala através da serpente. Ela não identificou que era o maligno. E aí a gente estava até conversando isso lá em casa. Tem gente que diz, nossa, mas é uma cobra falando. Será que ela não entendeu que estava errado o negócio? Não sei, quem te disse que todo mundo não falava nesse tempo? Existe uma coisa muito interessante que a gente precisa entender, que o Éden, a criação de Deus, enquanto o homem governava aquilo, antes da queda ele era uma coisa, e a partir da queda virou outra e cada vez está pior. Mas eu acredito que se não tinha uma linguagem vocal, se Adão e Eva governavam sobre a criação, sobre os animais, eles tinham entendimento de comunicação. Então, dizer que a Eva não entendeu porque uma cobra falando só pode ser do maligno. A jumenta não falou? As pedras não clamariam? Você acha que Deus não pode fazer os animais falarem ou se comunicarem de alguma forma? Se você tem bicho em casa, eu tenho certeza que você paga de doido porque você conversa com o seu bicho. Tu acha que Adão e Eva não faziam isso? Hoje parece loucura, aí tem gente que diz, tu é doido, aí o outro, não, mas ele entende. Eu falei um dia desse que eu dou aula,
Eu sou veterinária. E aí um aluno meu de primeiro período falou, mas ele entende, eu converso, ele entende, parece que ele responde. Aí todo mundo riu, porque é engraçado. Porque ele disse, e os outros, ele ainda disse que os outros faziam chacota quando ele brigava com esse. É engraçado mesmo. Eu achei engraçado também na hora que ele falou. Porque é esquisito, no mínimo, você dizer que tem cachorro fazendo chacota desse que você está corrigindo. Mas eu não sei como era o Éden. E eu sei que com a queda muitas coisas modificaram. Então, a primeira falta de discernimento que você pode identificar aí foi a de Eva, onde ela não foi capaz de discernir que era o espírito do maligno que falava através da serpente. Então, a gente precisa, através desse dom de discernimento, ser capaz de discernir quando é Deus que está movendo e falando e trazendo uma situação, um ambiente, quando é um espírito maligno, e a gente identifica também, e quando é o espírito do homem, porque a gente também tem essa tendência a confundir. Tudo é Satanás, tudo, não interessa. Não interessa, se é ruim, é de Satanás, e não é. A Bíblia fala que existem diferentes condições do espírito humano. Ela diz em Provérbios 11, 13, que existe um espírito de fé dentro do homem. Tem o espírito precipitado em Provérbios 14, o espírito perverso em Provérbios 15, o espírito arrogante em Provérbios 16, um espírito humilde em Provérbios 16 ainda também, só que no próximo versículo, 18 e 19. Existe o espírito excelente. E esses são todos espíritos humanos, aquilo que está lá contigo. Então, quando você erra, nem sempre, eu fui direcionado por Satanás a me mover e pecar e errar. Não, o dom de discernimento consegue entender quando é Deus movendo, quando é Satanás movendo e quando é você se movendo de forma certa ou errada. E é por isso que a gente precisa saber. Abre comigo lá em Atos 13. Eu vou ler o iniciozinho e depois o versículo que eu quero ler com vocês. Atos 13, 1. Na igreja em Antioquia haviam profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão que os tenho chamado. Diante disso, depois de jejuarem e orarem, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram de Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí ele continua aí falando da navegação, até que ele chega lá no 7. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo discerniu o espírito que estava atuando sobre aquele mago. E você vê que ele repreendeu o espírito. Ele não estava repreendendo a pessoa. Ele estava repreendendo o espírito. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo. Você acha que ele está falando filho do diabo para o mago? Ele está discernindo o espírito que atuava sobre aquela pessoa. Então, por que a gente precisa discernir? Embora pareça óbvio eu estar falando isso, eu queria que você acompanhasse comigo Hebreus 5. Sim, eu vou te fazer olhar vários versículos. Hebreus 5 passa a ensinar sobre o papel do sacerdócio dos homens e o que Cristo exerceu, trazendo liberdade para cada um de nós. Então, a partir do versículo 11, vou ler para vocês. Quanto a isto, temos muito que ensinar.
assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. O discernimento é essencial para o nosso crescimento espiritual. Todas as vezes em que eu não tenho discernimento, não é só ter discernimento sobre um ambiente, não só ter discernimento durante uma oração ou dentro da sua comunidade de fé. Todas as vezes em que você não tem discernimento e permite que sentimentos governem a tua vida sem um pingo de discernimento, você se mostra como essas pessoas aqui. Em vez de estarem ensinando, tornaram-se indolentes para aprender e necessitam de leite. O discernimento é essencial para o teu crescimento espiritual. Não existe você crescer espiritualmente, crescer como cristão e não passar a ter discernimento. Você não pode conduzir a sua vida sempre pelos teus desejos, pelas tuas vontades, pelos teus sonhos. Alguns são realmente do Senhor. Existem sonhos que Deus vai te conceder. Você sonha os sonhos de Deus também? Também. Mas se eu não tiver discernimento, eu vou ser como esse povo que estava precisando de leite mais uma vez. Ele estava falando sobre o sacerdócio de Cristo, dos homens e de Cristo. E eu estou lendo um livro muito bom que fala que desses 3 ofícios, porque a gente diz que Cristo tinha esses 3 ofícios ou vocações, o de sacerdote, rei e profeta. E ele passa a explicar que o de sacerdote é o mais baixo deles, porque um sacerdote, ele precisa apenas ter obediência. Você não vê ninguém discernindo coisa nenhuma, ele sabe o que tem que fazer e ele faz conforme está escrito. Ele precisa de uma obediência acima de qualquer coisa, porque ele crê, ele tem fé o suficiente para que aquilo que está dito. Mas esse livro que eu estou lendo, depois eu posso te indicar. Ele fala que, na verdade, desses 3, o de sacerdote é aquele que só precisa de obediência. O de rei, eu passo a governar. Então, eu passo a entender o que é certo e o que é errado. E o de profeta, que é aquele que o pastor Paulo Júnior falou na semana passada, em que é considerado um amigo de Deus, em que ele não faz nada antes que não fale aos seus profetas. É aquele em que, além de eu saber o que é bem e o que é mal, eu comunico o que eu estou sabendo. Eu percebo o ambiente e comunico de forma que todos compreendam. Spurgeon diz que discernimento não é a capacidade de diferenciar o certo de errado, mas o conhecimento de saber a diferença entre aquilo que é certo daquilo que é quase certo. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente quer fazer o que é quase certo, que mesmo assim vai chegar lá. Não é do jeito que me falaram para fazer, mas por fim vai estar feito. Quebrou a tua primeira vocação de sacerdócio. Sacerdócio real. Primeiro, coloca essa cadeira aqui. Eu vou colocar aqui na frente, mas eu acho que ela fica mais bonita aqui. Você acabou de quebrar a primeira vocação que a gente tem. Obediência ao nosso sacerdócio. O sacerdote antigamente ele não fazia, não, eu acho que eu posso ter fogo de outro jeito. Quem acendia o sacrifício, quem era? No dia que tentaram fazer diferente, quem acendia era o Senhor. No dia que tentaram acender de baixo, morreu todo mundo. Se está escrito que o fogo vem de cima, deixa o fogo vir de cima. Não comece a tentar fazer fogo aqui do lado. Maturidade. Eu preciso discernir, porque isso é essencial para o meu crescimento espiritual. Como então que eu vou discernir? Através deste livro aqui, ó. O seu pode ter capa preta, o meu tem essa capa aqui. Pode ter aqui também.
Através da palavra. Eu aprendo a discernir. Como que eu vou discernir? Através da palavra. Tem um outro livro que eu estou lendo, porque eu leio vários livros assim. Você lê vários livros ao mesmo tempo? Você lê um livro, além de Atos. Antes de ouvir o que Deus tem a dizer, precisamos atentar para aquilo que Ele já disse. Você acha que Deus vai falar uma coisa nova se você ainda está errando nos princípios rudimentares da palavra de Deus? Antes de ouvir o que Deus tem a dizer, antes de eu perceber o que Ele está movimentando, eu preciso saber o que Ele já disse. Fábio Coelho fala muito isso com a gente. Ele diz que o serviço na igreja, o momento de profecia, ele é o final de uma caminhada de alguém que busca durante toda a sua semana a palavra de Deus, que busca entendimento e discernimento, que procura saber o que está acontecendo para que no momento do serviço em comunidade, onde a gente serve com profecia, com palavra de conhecimento, para que isso funcione, eu preciso ter uma caminhada. Porque se eu não tiver a caminhada, eu vou ficar daquele jeito, que eu vou, não vou, eu falo, não falo, será que eu falo? Eu não sei você, mas uma vez eu tive uma percepção e eu fiquei na dúvida se eu tinha lido isso realmente na Bíblia, se isso existia ou se era uma coisa assim, que todo mundo fala tanto que você já considera que é bíblico. Eu sei que tem várias pessoas que são assim, porque acaba que a gente... É mais fácil quando vem alguém e fala uma coisa para ti, e aí tu, poxa, ele já achou. Onde que está aqui esse negócio? Eu vou salvar. Mas às vezes é uma percepção daquela pessoa, nem é bíblico. E a gente considera como bíblico porque a gente ouviu de outro. Se eu não tiver a palavra de Deus como aquilo que me dirige, eu vou dar um monte de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, e vou perceber o ambiente de forma equivocada porque eu não tenho a palavra como o foco disso. Precisamos entender que por mais importante que seja o nosso relacionamento com o Espírito, porque é importante, eu estou falando, não estou dizendo procure só a palavra de Deus, não. Tenha tempo com o Espírito, mova-se segundo o Espírito. Por mais importante que isso seja, eu preciso manter um senso de proporção. Então, eu só vou ter isso se eu colocar a Bíblia no seu devido lugar. Se eu não tiver a Bíblia no lugar que ela precisa estar, o meu discernimento vai para o saco também. As revelações de Deus a todos os apóstolos e profetas já foram testadas na Bíblia. Tudo que já aconteceu está aqui, que é importante e necessário, está aqui dentro. Tudo que acontece hoje em que eu preciso de discernimento, está aqui dentro. Já foi testado. É por isso que a gente considera lá, se você já estudou um pouquinho, o canon. Você diz lá, sabe quais são os livros que são o canon? O que é canon aqui, o que não é? O que foi considerado? Por que isso aqui foi considerado a base? Por que eu não posso aumentar nem diminuir? Isso aqui já foi testado. E canon, eu gosto de definição. Canon, por definição, é vara de medir, régua. Então, para tudo aquilo que eu for receber de Deus, de entendimento, de discernimento, isso aqui precisa ser a minha vara de medir. Porque se de alguma forma o que eu estou sentindo está diferente do que está aqui, está errado. E existem vários profetas aqui que também erraram. Eles tiveram discernimento da situação, preferiram acreditar na palavra de outra pessoa que era contrária àquilo que Deus já havia comunicando há anos para um povo. Então, ele tinha anos de história e ele tinha uma direção e veio um outro e disse, não, agora chegou outro tempo. E eles foram dizimados, porque ele considerou que aquilo que uma história, aquilo que já foi testado, não era a vara de medir dele. Esta é a confiável vara de medir para tudo que você for fazer. Todas as revelações feitas hoje, essa aqui é a vara de medir. Ah, eu estou sentindo tal coisa. Então, tem alguma coisa? Só que aí, mas eu preciso dar essa palavra. Então, você deveria ter estudado antes, porque aí você saberia se é bíblico ou não. E não só na vida de outra pessoa, mas na tua vida. Me movo, faço isso, não faço?
Tomo essa decisão, não tomo? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí a gente começa, check. Eu vou abrir, aí abre. Não deu, fecho. Eu vou pedir de novo, abre. Não deu de novo, fecha. Se nós tivéssemos tempo com a Bíblia, nós teríamos mais discernimento sobre as atitudes, as nossas decisões e aquilo que a gente precisa e não precisa fazer. Eu vou utilizar de Êxodo 33 também, que foi falado na semana passada. Vai lá comigo para Êxodo 33. Começa dizendo que Yahweh orientou Moisés: vai, sobe desse lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que te prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Mais lá para baixo é a tenda do encontro, que vocês viram na semana passada. Deus revela a Moisés, seu amigo, parte de sua glória. Vai lá comigo no versículo 18. Vou ler no 17. Então Yahweh declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. 18. Moisés então suplicou a Yahweh: rogo-te que me reveles a tua glória. 19. E o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência ou bondade, dependendo da sua versão. E diante de ti proclamarei o meu nome, Yahweh, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Acrescentou: não poderás ver minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Então Moisés pede e Deus diz que eu vou passar parte da minha glória. Eu farei passar a minha bondade. E aí, no próximo capítulo, no 34, Moisés corta as 2 placas de pedra para os mandamentos, mas ele no versículo 5... Moisés exclama todo o amor e fidelidade pactual do caráter de Deus, porque o caráter de Deus tem amor e fidelidade pactual. Não é um sentimento, mas é pactual, é uma aliança que ele fez. E aí no versículo 5, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, o Senhor, perante ele. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos pais, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça na terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés viu a bondade de Deus. Eu vou fazer passar toda a minha bondade na sua frente. E a partir dessa percepção que Moisés teve de toda a bondade do Senhor, ele pede por misericórdia. Através dessa percepção do caráter de Deus, a sua bondade, cheio de amor e fidelidade pactual do caráter de Deus, ele pede: esse povo é de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Ele não agiu segundo a vontade dele ou uma coisa que ele só conhecia. Ele viu toda a bondade do Senhor passando por ele, toda. E ele falou: você é benevolente, cheio de compaixão, cheio de graça e de verdade.
Esse povo é ruim, eu também sou, mas perdoa os nossos pecados, recebe a gente como tua herança. Me toma como tua herança. Moisés agiu de acordo com o discernimento que ele teve ali. Deus revelou a bondade, por conta da bondade, ele pediu bondade e misericórdia. E tudo que Deus revelou acerca de si mesmo, nessa palavra que está escrita, ele revelou de maneira ainda mais plena no Verbo encarnado. João nos afirma que a palavra de Deus, com a qual nos deparamos na Escritura, entrou na história humana através da vida de Jesus Cristo. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A tradução de graça e verdade, aqui, do hebraico para o grego e do grego até chegar no português, é a mesma de Êxodo 34. Amor e fidelidade pactual. Cheio de graça e de verdade. Então, tudo aquilo que a gente leu aqui de graça e verdade, o caráter de Deus, aquilo que eu me dedico em leitura da palavra, ele está manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Em graça e verdade. Amor pactual e fidelidade pactual. E algo pactual, como eu aprendi com o Anderson Bonfim, espero que você tenha estado aqui, se não, procura lá nas nossas mensagens. Algo pactual são aquelas alianças em que a gente age de acordo com o que estamos esperando. Aliança com a qual mantemos um ambiente até que o que se espera aconteça. Mais cultivo e menos consumo. E esse ambiente pactual traz consigo revelação. Eu preciso entender o que é amor pactual e fidelidade pactual, o que é me mover numa aliança pactual. Porque aí eu vou conduzir, manter um ambiente até que aquilo que a gente está esperando aconteça. Jesus veio em carne, cheio de graça e de verdade, e obedeceu até o final, sabendo que ele estava percorrendo um caminho até que tudo acontecesse. Então eu vou conduzir a minha vida até que tudo aconteça. E Jesus discerniu o espírito dos homens. Você vê várias palavras dentro da Bíblia onde Jesus discernia o espírito dos homens. Eu vou te falar algumas delas. Lucas 20, do 19 ao 25. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto essa parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Então, eles se dispuseram a vigiá-lo, e para tanto subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentavam a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhe respondeu: Mostrai-me um denário, de quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram: de César. Ao que ele lhes orientou: Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus discernia, ele estava entendendo se era um espírito maligno, se era o espírito do Senhor ou se era o espírito humano. Esse que é astuto, esse que muitas vezes age com falsidade. E ele falou: o que você tem na mão? É de quem essa estampa aí? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. João 1, do 47 ao 51. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita a quem não há falsidade.
Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E aí continua falando: mestre, tu és o Filho de Deus. E Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus não só discerniu que estava ruim, ele identificou em Natanael: esse é um homem em que não há falsidade. Em João 8, anota aí, João 8, do 3 ao 11, Jesus vê aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada e ele discerniu o ambiente, discerniu o que estava acontecendo lá e ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele discerniu. Mateus 16, 16. Lindo de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mateus 16, 22. De forma nenhuma isso acontecerá contigo, Jesus. O mesmo Pedro que enxerga que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois ele diz: de forma nenhuma acontecerá contigo. O que Jesus discerniu? Ele falou: Pedro, seu malvado, sai daqui. Aparta-te de mim, Satanás. Ele não era um espírito humano. Da mesma forma como também não era quando tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Depois, aparta-te de mim, Satanás. Não era um espírito humano. Aquele que gosta de inflar. Quando você gosta de inflar o outro, esse não é um espírito maligno. Esse é o seu espírito atuando de forma bem errada. De forma nenhuma isso acontecerá contigo. Podia ser Pedro puxando? Falando: não, Senhor, claro que não. Aparta-te de mim, Satanás. Discernindo. Para nos apropriarmos do discernimento que está na mente de Cristo, que é esse que diz que só este pode sondar o coração dos homens, que está lá em 1 Coríntios 2,16, a gente precisa encontrar o coração de Cristo na gente. E o coração de Cristo, conforme João 12,47, é aquele que não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por que eu tenho meditado sobre isso várias vezes? Porque várias vezes alguém traz uma palavra e eu consigo entender que faz parte daquilo que a igreja precisa, discernir. O pastor Efraim falou que a confissão dos pecados está cada vez mais escassa no meio da igreja, exatamente pela superficialidade que há nas confissões, pela vulnerabilidade que essa pessoa se sente em confessar, pelo medo e pelo orgulho que enchem a pessoa. Se você é orgulhoso, você não confessa pecado, porque você tem uma reputação a zelar. E essa tua reputação está te levando para o fundo, cada vez mais fundo, porque você não confessa. Se é medo, o que pode acontecer? Isso também está te afundando. E isso parte do pecador, da pessoa que está pecando. Mas também, cada vez mais, a gente tem menos confissão de pecado como comunidade, porque existe juízo e acusação na pessoa que ouve. Você já viu? A pessoa pode até fazer o que a gente fala de ter cara de soso. A pessoa confessa um pecado, você faz cara de soso, e ela bate de costa para você e você vai falar: mas fulano não tem jeito. Pô, ontem, de novo, tu acredita que é a mesma coisa? De novo. Acusação e juízo. Como que eu vou ter a mente de Cristo que discerne o coração dos homens se eu não tenho o coração dele que não veio para condenar, mas para salvar? Para nos movermos no discernimento divino, o mesmo de Cristo, nossa visão da vida precisa ser purificada de reações e pensamentos equivocados. Por isso que eu falei no início, muita coisa do discernimento, o primeiro véu às vezes precisa ser o nosso coração. Por quê? Você acha que Deus vai te revelar um pecado oculto se você não tiver o coração de Cristo, que não veio para condenar, mas para salvar? Eu não estou falando aqui que você tem que ser o cara que não fala, tá tudo bem, o pastor Efraim até falou isso. Não estou falando isso, mas eu estou falando que você precisa ter o coração de Cristo. Precisamos compreender a nossa própria necessidade de sua misericórdia
de tal forma que pela graça que recebemos, ministremos ao outro com compaixão. E à medida que a nossa percepção vai se tornando semelhante a de Cristo, o coração dos homens vai ser revelado. Você não vai ter discernimento do coração dos homens se ainda precisa. Eu até compartilhei, porque eu compartilhei isso no discipulado. E tem aquele versículo chave que todo mundo fala, que é Mateus 7. Tira a trave do teu olho. Todo mundo conhece esse versículo. Vamos lá para ele. Mateus 7, no 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, serás julgados. E com a medida que usardes para medir o outro, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Todo mundo, quando você chega, tenho certeza que tu já viveu isso também. Tu vai e fala que a pessoa está errando. Aí o outro, não julgueis para que não sejais julgados, porque todo mundo sabe isso. Qualquer pessoa andando pela rua, se tu falar está errado, ele vai dizer, não julga, porque você vai ser julgado também. E a gente usa essa palavra como assim, é um chicote batendo de lá e o outro dando daqui, assim. Pô, não julga porque você vai ser julgado. Quando, na verdade, a ênfase disso aqui é como você vai conseguir, cancela a proporção. Como você vai conseguir tirar aquilo que aflige o teu irmão, se tem no teu olho? Você está enxergando direito? Alguém com uma trave ou um cisco que seja, tu consegue enxergar direito? Não, o negócio não é tira do teu para tirar o dele. É, se você não enxergar claramente, se não houver discernimento na sua correção, de forma alguma você poderá tirar o que há de errado no outro. Você precisa enxergar claramente. E só se enxerga claramente se você tem discernimento. De forma nenhuma. Então, antes de começar o chicote para lá e o chicote para cá, dos julgueis e está julgando e vão te medir, cuidado. Ninguém sabe o que tu tem escondido por aí. Usam a palavra de Deus de forma tão errada. Isso é uma orientação. Procura enxergar claramente, para você conseguir limpar o outro. Senão não dá. Ninguém vai conseguir, nem você limpar ele, nem você se limpa, ninguém está limpo, e a gente vive uma vida constante, onde a gente não pode confessar pecado, porque eu não tenho um coração de Cristo e não vou discernir. Eu vou ler Romanos para vocês, Romanos 3, e depois disso eu vou finalizar, tá bom? Vamos lá para Romanos 3. Estou até acostumada com as crianças, tá, gente? Porque sempre acontece, você que é mãe, eu conheço também. Assim. Meu filho sempre fica na salinha. Hoje ele quis ficar aqui, ó, abençoadinho. Romanos 3. A gente vai ler a partir do 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz a respeito do que diz aos que estão sob domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Por isso é que eu disse que tem sacerdote, rei e profeta, porque o que só obedece, ele precisa ter discernimento. Ninguém será considerado, declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Você vê que passa um nível diferente, não é só obediência à lei, mas existe a concordância e o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para com todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que depositam toda a sua fé em Cristo. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Se crucificarmos o nosso instinto sentencioso e procurarmos ter um coração livre do desejo de condenar, estaremos lançando um alicerce verdadeiro para o dom de discernimento operar dentro dessa comunidade. Não existe uma comunidade se movendo em dom de discernimento que continua julgando uma pessoa pecadora. Não existe. Você aprende a discernir espíritos e é para isso que serve o dom de discernimento. Discernimento de espíritos. Você consegue discernir profecias falsas e verdadeiras, mas você aprende com o dom de discernimento a discernir o que Deus fala sobre você e sobre o seu irmão. Onde está, pois, a razão de tanto orgulho? Se a gente lançar um alicerce verdadeiro na nossa vida e na nossa comunidade, a gente vai estar preparando o nosso coração para receber os sonhos, as visões, as instruções de Deus para a nossa vida e para essa comunidade. Sem a corrupção, a tendência equivocada que a gente tem de fazer. Às vezes a gente se acha especial demais porque Deus está dando o ambiente para a gente. Às vezes a gente acha especial de menos porque Ele está falando. Mas quanto disso, dessa procura você tem feito na sua casa? Quanto discernimento na palavra? Quanto frutos dignos de arrependimento nós temos produzido? O coração de Cristo precisa ser real nessa comunidade para que o caráter dele seja expresso em discernimento, em espíritos, em profecias, no que eu sou, no que você é. E aí a gente vai alcançar o propósito para os dons espirituais, que é o quê? Ser derramados para servir o corpo de Cristo. A minha oração nessa manhã é que você entenda que além de discernir o espírito e discernir o que é certo e o que é errado, o discernimento é concedido a cada um de nós e nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Existe amor pactual e fidelidade pactual derramados, que foram expressos na sua palavra e em Cristo, a palavra encarnada. E eu não sou ninguém. Nós somos corpo para que sirva aos demais membros do corpo. Essa é a minha oração nessa manhã, que você entenda o dom de discernimento, que você busque por ele. Por quê? Porque ele precisa para que você seja maduro. Aonde? Na palavra de Deus e na palavra encarnada. Aproveita desses momentos. A redenção, o perdão dos seus pecados tem que ser a coisa mais importante que tu tem. Tem que ser o motivo que tu chora todo dia. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem dia que a gente está mais insensível, mas mesmo assim está sendo derramado. Mas tem dia que tu está assim, não acredito que ele fez isso por mim. Que haja empenho. Eu queria te encorajar essa semana nesse jejum. Busca por discernimento, entende a tua vida, entende aquilo que tu está vivendo, como você está vivendo nessa comunidade. A sua palavra, o verbo encarnado. E vamos juntos. Deus tem muita coisa para derramar, mas ele só vai revelar algo novo